Glória a Jesus. Tesouro de muito valor, o sangue que foi vertido por Jesus, meu Salvador. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. É verdade, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos, para trazer para os irmãos a continuidade do estudo bíblico da matéria arrependimento, que está inserida na doutrina da soteriologia. Como falamos no vídeo passado, nós estamos meditando, nessa matéria, a doutrina da soteriologia, na matéria arrependimento, um arrependimento bíblico, uma doutrina bíblica, um ensino cristão piedoso. Para essa reflexão e essa meditação, nós estaremos utilizando a introdução de teologia sistemática do pastor Eurico Bergstein. Também estaremos utilizando a Bíblia de aplicação pessoal, publicada também pela CPAD. E estamos também utilizando a Bíblia de estudo pentecostal, também publicada pela CPAD. Muito bem, meus amados, estamos felizes, Estamos fazendo só essa referência a esses riquíssimos materiais, porque se algum dos irmãos ouvirem citações desses materiais, então está ciente que estamos utilizando essa rica obra nesses comentários, Graças a Deus. Como os irmãos sabem, esse trabalho é dirigido para o Departamento de Novos Convertidos da Assembleia de Deus, aqui na Avenida Maceió, AD Tabuleiro, e sob a liderança do nosso estimado e muito honrado pastor Luciano Aquino, que está conosco ali, e nós estamos ali colaborando com o servo de Deus, auxiliando ele, cuidando do departamento dos novos convertidos e do discipulado, e juntamente comigo toda uma equipe que forma a diretoria, minha esposa, o diácono Robson e vários irmãos, Na parte da música, a direção da música, A diretora da música, a irmã Flávia, suas companheiras, irmã Rosa, irmã Jose, e todas as irmãs maestrinas, e os irmãos que são componentes do departamento, e os irmãos que fazem parte do estudo bíblico, do discipulado. Sintam-se todos saudados e abraçados no nome santo de Jesus. Quero fazer aqui uma menção das professoras Mainelli e a professora Antônia, irmãos, são pessoas muito dedicadas, e desde já eu peço aos irmãos que orem por essa serva de Deus, porque elas têm feito um trabalho muito bonito, esforçado, lá na classe Luiz, Estamos muito felizes em Cristo, em ter a honra,
de estar ao lado dessas irmãs, desenvolvendo esse trabalho de ensino. Quero, antes de dar início aqui, no nosso estudo bíblico, falar para os irmãos que essa é a continuidade da aula anterior. Então vamos fazer uma reflexão e hoje o tema, vamos falar sobre que o arrependimento surge como um resultado de um despertamento. Então não tem como uma pessoa que está em um estado permanente de pecado, ele se acorda pecando, passa o dia pecando, vai dormir pecando, ele se arrepender por si mesmo, né? Não tem como uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, a sua mente é natural, né? Ele sem ter a revelação da graça de Deus por meio do Espírito Santo, ele chegar a um momento de ter um verdadeiro arrependimento. Uma pessoa que não é crente, ele tem um arrependimento no sentido de culpa daquilo que ele faz com uma pessoa e outra, ou seja, a consciência dele pesa em relação aos erros que ele possa provocar ou cometer contra os seus semelhantes. Mas esse arrependimento que nós estamos falando aqui é um arrependimento bíblico em relação à santa e bendita pessoa de Deus e à santa e bendita pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, né? Estamos falando daquele estado de pecado onde o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele se refere, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão distanciados da presença de Deus e da graça de Deus, né? Quando o homem, ele caiu no jardim, ali estava uma situação muito triste, porque na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com com o seu filho. E quando ele caiu, ele ouviu a voz do Senhor, e em vez de ele ir de encontro ao Senhor para ter aquele momento maravilhoso de comunhão, ele correu e se escondeu. Aí foi a primeira vez que nós encontramos o homem destituído da presença de Deus. Ele correu e fugiu da presença de Deus. Não queremos nos aprofundar por esta área, porque nós queremos trazer, na verdade, uma palavra apresentando que o arrependimento ele surge como um resultado de um despertamento. Vamos fazer uma reflexão rápida sobre o que aprendemos na semana passada, né? A semana passada nós definimos, né, o termo arrependimento, né, na língua portuguesa. Para isso usamos o dicionário Roas, né, com base nos ensinos na definição do dicionarista Antônio Roas, né? Nós aprendemos que arrependimento, né, é um efeito de se arrepender, lamento, né, por algo errado que foi cometido, compunção e contrição, né? Nós também aprendemos que o arrependimento, né, isso ele vem antes da convenção, né? E depois da convenção veio a regeneração, não foi isso? Depois da regeneração veio o que? O nascer de novo, né? Uma nova criatura, né? E depois de nascer de novo vem a glorificação, que é o estado final do homem arrependido, e ali ele já vai estar na glória eterna. Também aprendemos que a convenção e a santificação começa aqui na terra, né? Mas a glorificação final é lá na glória, né? Como introdução, né, nós aprendemos que o pecado, né, isso, o arrependimento, né, isso, ele acontece de duas formas, né? Aliás, ele acontece em uma única experiência, mas tem dois lados, né? Que é o arrepender e o se converter. Então nós já aprendemos tudo isso na semana passada. Alguns dos irmãos que quiserem novamente podem assistir o vídeo 1 e depois assistir esse vídeo, que é a continuidade, e aí vai ter um entendimento mais amplo e mais completo daquilo tudo que nós estudamos, né? Hoje eu vou trazer para os irmãos o arrependimento surge como um resultado de um despertamento.
Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo opera o arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida do homem. Isso é uma coisa muito linda, né? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Isso é algo muito maravilhoso, né? Quando uma pessoa está ouvindo a palavra, não é isso? Aquela palavra entra no seu coração e vai gerando um arrependimento. Esse arrependimento é que o Espírito Santo vai convencendo ele, despertando o seu entendimento em relação à obra de Deus, em relação à pessoa de Deus, em relação à pessoa do seu Filho amado, em relação à pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Mas o Espírito Santo, quando ele traz esse despertamento, ele revela todo o estado de miséria do pecador e traz para ele uma revelação de 3 coisas importantes, né? Primeiramente, revela para ele a justiça, né? Convence ele do arrependimento, convence ele do pecado, convence ele da justiça e convence ele do juízo vindouro. Vamos ver isso, né? No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 18, do versículo 8 a 11, está escrito assim: e quando ele vier, ou seja, ele, o Espírito Santo, né, vier, convencerá o mundo primeiro do pecado. Então, primeiramente, ele vai convencer o mundo do pecado. Quando nós estamos pregando o Evangelho, o Espírito Santo está visitando o coração das pessoas, né, para convencer eles do pecado. Em seguida, convence eles da justiça. E a terceira e última ação do Espírito Santo por meio da palavra é convencer ele do juízo, né? Agora, o versículo 9 explica o versículo 8, o 10 também e o 11 também, que diz assim: o Espírito Santo vai convencer do pecado porque não crê em mim. Então, a pessoa que não crê no Senhor, né, ele precisa ouvir esse Evangelho para que esta palavra entre no seu coração e o Espírito Santo desperte nele o sentimento que ele precisa ter, né, e entender que ele não crê em Deus, para que haja um arrependimento, né? Então ele vai ser convencido do pecado, porque até aquele dia que ele não tinha ouvido ainda o Evangelho, ele não crê em Deus. Então, a partir do momento que ele ouve o Evangelho, ele passa a crer no Senhor Jesus, né? Muito bem. O 10, da justiça, porque vou para meu Pai. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo disse da justiça, porque vou para meu Pai, porque Cristo pagou a justiça de Deus na cruz do Calvário. Como assim Cristo pagou a justiça de Deus na cruz do Calvário? Da seguinte maneira: quando Cristo estava na cruz, ele disse: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele comprou todos os homens, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, com o seu sangue para o Pai. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício substituto. O Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Então o sacrifício dele foi um sacrifício vicário. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, quando Cristo, né, o Espírito Santo convence da justiça, é porque Jesus vai para o Pai. Ou seja, ele já morreu na cruz do Calvário, ele já ressuscitou ao terceiro dia e agora ele se encontra à destra de Deus. Ou seja, ele já nos justificou nas mansões celestiais aonde o Pai está. Glória a Deus, né? E não me vereis mais, no sentido de que só vai ver o Senhor Jesus quando ele voltar. No capítulo 14 de João, do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para o Pai, preparar-vos lugar, e se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, neste momento, o Senhor Jesus está à direita de Deus, na glória eterna do Pai. O versículo 11 diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando o Espírito Santo convence o homem do juízo, e o Senhor Jesus diz que o príncipe desse mundo já está julgado, é porque antes de Cristo o inimigo ele agia livremente. Antes do Senhor Jesus, o inimigo ele agia e as pessoas não conheciam o inimigo. Mas quando Jesus, o Senhor Jesus da glória, ele veio, ele expôs o inimigo das nossas almas, né? Ele expulsou os demônios, né? Isso, ele libertou as vidas das pessoas, né? Isso, então, o príncipe deste mundo foi exposto e derrotado por Cristo na cruz do Calvário, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então o Espírito Santo vai convencer, né, o homem do pecado, porque não crê em Deus, não é isso? Vai convencer o homem da justiça, porque Jesus morreu, ressuscitou e está à glória do Pai. E vai conhecer também o juízo, porque o Satanás foi julgado por Cristo e já está condenado. A sentença dele já foi decretada. Só falta mesmo ele cumprir a pena no lago de fogo de enxofre, justamente com o falso profeta e a besta, na consumação de todas as coisas. Mas ele já foi julgado e já foi condenado. Então o Espírito Santo opera, meus amados, né? O arrependimento aplicando a obra de Cristo, né? Ou seja, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, quando ele vai levando aquela cruz sobre os seus ombros, quando ele vai padecendo pelos nossos pecados, o pecador ouve essa mensagem e o Espírito Santo causa nele um despertamento, não é isso? Da justiça, do pecado, louvado seja Deus, e do juízo. Graças a Deus, né? Uma outra coisa também que o Espírito Santo opera por meio desse despertamento, né? É o arrependimento, também resulta da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, ela é muito importante, fundamental para que haja essa ação do Espírito Santo, né? A palavra é a espada do Espírito, é o meio pelo qual o Espírito Santo penetra no coração dos homens não crentes e convence eles, né, e causa neles um despertamento em relação à fé em Cristo. Vamos ver, em Romanos, interessante é que esse despertamento do arrependimento gera uma mudança radical, irmãos, na vida das pessoas. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, o que está escrito, louvado seja Deus, né? Está escrito assim, irmão: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Em Mateus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 41, está escrito assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, nós vemos que Jonas, né, ele foi enviado por Deus para pregar a cidade de Nínive. Os ninivitas eram uns homens cruéis, uns homens bélicos, mas também muito cruéis, né? E eles tinham judiado muito da nação de Israel e das nações vizinhas. E Deus levanta Jonas e envia ele para pregar naquela cruel cidade. E quando Jonas começa a pregar, eles começam a ouvir a mensagem de Jonas e eles começam a se arrepender, e o rei daquela cidade, ele é compungido com a mensagem de Jonas e decreta um jejum ali na cidade de Nínive, e todos se convertem ao Deus de Israel.
Vamos ver a mensagem que Jonas pregava. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. Está escrito assim: e começou Jonas entrando pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, o poder da palavra de Deus, na graça de Deus, gerou um despertamento de arrependimento nos ninivitas, né? E o Senhor Jesus, na sua mensagem, eles dizem que aquele que ouve esse evangelho, né? Os ninivitas se levantarão naquele grande dia como um testemunha de que creram na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Mas ainda, nos aprofundando um pouco mais, irmão, quando Deus, né, ele se revela aos homens, estes sentem-se humilhados e prontos a se arrepender. Quando Jó, ele estava passando por toda aquela situação, toda aquela provação em sua vida, meus amados, a Bíblia diz que Jó, ele havia argumentado e contra-argumentado com seus amigos. E Jó havia sustentado a sua inocência todo o tempo. Porém, quando Deus fala com ele, quando Deus se revela para ele, ele cai em si, né? Ele cai em si e se arrepende grandemente de tudo que ele tinha falado, de tudo que ele tinha dito, de tudo que ele tinha se justificado. E ele se exclamou dessa forma: como o ouvi. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Como o ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó viu a glória de Deus, a grandeza de Deus, então ele caiu em si e se humilhou. Louvado seja. Isso acontece com um homem quando ele ouve a mensagem do Evangelho. Ele é compungido pelo poder da palavra de Deus, né? E o Espírito Santo, ele dá esse despertamento no homem, né? Vamos ver aqui o que nós colocamos no nosso esboço ainda, para se aprofundar mais sobre esse assunto. Diz assim: o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Glória seja dado o nome de Jesus. Isso, irmão, constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à convenção em Jesus, a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ele recebe Jesus como Salvador, mas também como Senhor de sua vida. Pedro, no seu discurso, no seu sermão, quando ele pregou em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, algo tremendo e maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo entrou em ação, compungiu os judeus, né? Pois está escrito assim, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus convenceu a eles que eles eram pecadores, convenceu a eles do juízo, convenceu a eles da justiça, eles se entristeceram, se compungiram, e chegaram onde estava o apóstolo
e disse, homens da Galileia, né? Disseram, homens irmãos, né? O que faremos? E o apóstolo, na mesma hora, mandou que eles se arrependessem e fossem batizados no nome santo do Senhor Jesus, né? E para concluir esse tópico de hoje, essa aula de hoje, eu quero dizer para os irmãos que a função do Espírito Santo, né, será ir a cada pecador pessoalmente, de coração em coração, de uma pessoa em uma pessoa, convencendo eles, né, tocando neles, no coração deles, né, e a vontade deles, revelando toda a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então que o Senhor nos ajude quando ouvirmos a palavra de Deus, possamos abrir o nosso coração, pedir perdão a Ele e todos os dias nos levantarmos para servir ao Senhor em novidade de vida. Graças a Deus, meus queridos, a paz do Senhor. Na próxima semana traremos mais uma aula a respeito do arrependimento e vamos falar o seguinte, abordar o seguinte tópico: o arrependimento opera uma verdadeira reviravolta na vida do homem. Hoje nós falamos que o Espírito Santo causa um despertamento para o arrependimento, né? E na semana que vem nós vamos trazer o que acontece dentro do homem depois do arrependimento. Graças a Deus, agradeço a todos os irmãos que pacientemente ouviram o ensino da santa e eterna e bendita palavra de Deus. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento sublime na sua santa e bendita presença. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, no nome santo do Teu santo Filho, Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos por este momento, Senhor, de meditação na Tua santa, bendita e eterna palavra, Senhor. No momento em que te agradecemos e te pedimos, Senhor, que abençoe a vida de todos aqueles que assistirão esses vídeos e todos aqueles que ouvirão esse ensino e que serão alcançados pelo ensino da Tua palavra. Senhor, abençoa a Tua obra no Brasil, abençoa a Tua obra em todo o mundo, aonde tiver, Senhor, um coração contrito, voltado sinceramente para a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, abençoa a sua saúde, o seu ministério, dê graça ao teu servo, Senhor. Abençoa o nosso pastor Luciano Aquino, meu Deus, ajuda o seu teu servo, abençoa sua casa, sua família, seus netos, seus filhos, Senhor, toda a sua família. Abençoa também o seu ministério, dê graça a teu servo, Senhor, dando discernimento, direção e ajudando o teu filho em toda sua necessidade. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa a nossa Secretaria de Missão, Senhor, os nossos missionários, envia o necessário, Senhor, salve as almas, Senhor, salve pessoas não crentes naqueles campos, Pai, e ajude, levante homens e mulheres apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pela Tua obra, dispostos, Senhor, a cuidar dos Teus servos, dos nossos pastores e dos nossos missionários. Deus, abençoa a nossa nação, repreenda, Senhor, este mal, repreenda, Senhor, esta pandemia, traga, Senhor, liberdade cada vez mais de saúde, não só para o nosso país, mas para todos os países. Abençoa os médicos, abençoa, Senhor, todo aquele que está trabalhando com o enfrentamento desta pandemia, abençoa as finanças da nossa igreja, abençoa os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Senhor, toda aquela pessoa que de bom grado, com alegria, investe no Teu reino em forma de louvor e adoração à Tua glória. Te apresentamos, Senhor, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, cure as enfermidades, glorifique o Teu nome. Te apresentamos, Senhor, as famílias enlutadas, conforte o coração, conforte, Senhor, porque somente Tu tem, Senhor, o consolo, a palavra, Senhor. Somente o Senhor pode confortar as viúvas, somente o Senhor pode confortar os órfãos e os necessitados. Deus, em nome de Jesus,
continua abençoando a tua obra. Eu te apresento o departamento Novos na Fé, todos os teus servos que me ajudam na diretoria, todos os teus filhos, Senhor, que bondosamente, abnegadamente te servem com tanta alegria. Abençoa, Senhor, meu Pai querido, cada componente que louva o teu nome, que te adora, Senhor, todos os que estão matriculados na classe Luz. Convida os teus filhos, ajuda cada um dos teus servos. Pai, batiza os novos convertidos com o Espírito Santo, para que eles possam ter, Senhor, força, alegria de testemunhar de sua salvação e de que quão grandes coisas tu tens feito em suas vidas. Senhor, no nome de Jesus, tudo nós te pedimos crendo, Senhor, e confiando na tua graça, porque tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Queremos deixar aqui o pedido de oração, né? Pela irmã Aldeci, por todos os familiares da serva do Senhor, né? Encarecidamente fazemos esse pedido de oração, né? E eu quero dizer para os irmãos que as orações continuam, né? As intercessões continuam. Quero mandar aqui um forte abraço para os irmãos de Belém de Judá, na pessoa do seu dirigente, o presbítero Jota, o diácono Jackson, toda a diretoria, os nossos maestros, com muita saudade dos nossos irmãos. Logo, logo o Senhor Jesus nos estará colocando ali todos juntos, né? Para todos os irmãos discipulados, sintam-se abraçados e saudados com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, um forte abraço, a paz do Senhor. Estaremos sempre em oração por todos os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo.